na Celeiro Church Rio Preto, para juntos nós compartilharmos, louvarmos, adorarmos o Senhor. E hoje, com o privilégio de poder ministrar a palavra de Deus. E eu espero profundamente que essa palavra ela alcance o teu coração nesta manhã, neste dia, e que seja um instrumento de Deus para falar conosco. O tema da palavra que nós vamos meditar nesta manhã é vivendo processos. E eu quero que você esteja bastante atento para que eu e você, para que nós possamos juntos aprender da parte de Deus. Para meditarmos, eu quero ler com você no livro de Romanos, capítulo de número 8. Então, eu convido você aí, lembrando que nós estamos em um culto, né? Então, já foi falado bem no comecinho aí, né? Nos dizeres para você pegar a sua Bíblia, pegar aí a sua caneta, fazer as suas anotações. Então, nós estamos em um culto. Pegue aí a sua Bíblia então e nós vamos ler Romanos capítulo 8, verso de número 19 em diante. A palavra do Senhor nos ensina assim. Obrigado, filho. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, mas voluntariamente. Não voluntariamente, mas por causa do que se sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será libertada da servidão, da corrupção, para a glória, a liberdade dos filhos de Deus. Para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque nós sabemos que toda a criação geme em uníssono sofre dores de parto até agora. Amém? Esse é um texto bastante conhecido sobre a expectativa, né? Já ouvimos muitas palavras, muitas ministrações sobre a expectativa que há na manifestação dos filhos de Deus. E nós entendemos aqui que não é só a criatura, mas esse texto diz que tanto a criatura como também a criação. Então, aquilo que foi criado, a natureza, toda a criação espera para que a manifestação dos filhos de Deus se faça presente. Mas eu quero caminhar nessa palavra com você falando sobre processo. Porque processo é uma coisa que todos nós vivemos. Não tem como nós fugirmos da realidade dos processos. Na verdade, quando a gente nasce, antes de nascer, nós já passamos por alguns desafios. E quando a gente nasce, a gente começa a passar por processos na nossa vida. Temos o processo desafiador, porque todo processo, a gente precisa entender que todo processo ele é desafiador. Em cada processo nós somos desafiados. Não existe um processo que não nos desafie. A pessoa que espera viver processos sem ser desafiada, esquece. Jamais isso vai acontecer. Por exemplo, quando você vai começar a andar, você é desafiado. É um processo da sua vida, faz parte da sua vida, porém você é desafiado. Aquele primeiro momento, né, que alguém deixa a sua mão e deixa você andar sozinho, de repente você leva um tombo, cai. Então isso faz parte. Tem o processo de você aprender a andar de bicicleta, comer sozinho, né? Você foi desafiado, viveu ali na sua casa durante muitos dias, de repente você tem que ir para a escola. Chegam lá, te deixam no portão da escola, você tem que entrar para dentro, fazer amizade, está num mundo totalmente diferente daquilo que você estava habituado até aquele exato momento. Então, o que é isso? São processos da nossa vida e são desafios. Primeiro emprego, a mesma coisa. E assim por diante. Então, nós
vivemos processos constantes. E estes processos constantes, eles nos desafiam. Nós somos desafiados. Então eu quero te encorajar, antes de mais nada, a não fugir dos processos. Mesmo que ele desafie a tua força, a tua capacidade, mesmo que ele desafie tudo em você, mesmo que ele desafie até mesmo algumas coisas que lhe foi plantado na sua mente, dizendo para você assim: você não pode, você não consegue, você não nasceu para isso. Dizendo para você: olha, todo mundo dá certo, menos você. Então já quero te convidar nesta manhã a romper com isso, para que você entenda que processo te desafie. Ele vai te desafiar. Agora, existe algo que nós também precisamos entender, é que todo o processo, ele nos leva a um propósito. E todo o propósito nos leva a uma recompensa. Não existe ninguém que passou por processos que não chegou a cumprir o seu propósito. E não tem ninguém que cumpra o seu propósito que não é recompensado por ele. Porque a recompensa não está no processo, a recompensa está no propósito. Então, quando nós não nos atentamos a passar pelos processos, nós não chegamos ao propósito. E se não chegamos ao propósito, não recebemos a recompensa. Por isso que muitas pessoas ainda estão na dor, porque não entenderam o processo e não querem viver o processo. E aí vivem dores constantes, porque o processo, ele tem um tempo determinado. O processo tem um tempo determinado. Agora, eu quero também chamar a sua atenção, porque quando nós às vezes falamos em questão de igreja, existem pessoas que estão há 30 anos na igreja ainda vivendo processo. E aí a gente precisa fazer uma observação. Será que isso é processo? Ou será que isso é fruto negativo de uma desobediência? Porque existem pessoas que você conversa com ela e fala assim: estou no processo. Você conversa com ela daqui 2 anos, ela fala: estou no processo. Você conversa com ela daqui 20 anos, ela fala: estou no processo. Mas o processo, ele termina. Nenhum processo é eterno. Nós passamos pelo processo. Por exemplo, o seu processo de infância, você deixou de ser criança, passou, já foi o seu período de, não seria normal hoje você com 20 anos, com 18 anos, estar fazendo lá o seu primeiro ano na escola. E tem pessoas, mas tem algumas pessoas que ainda estão. Eu tive uma pessoa, não vou citar aqui, mas eu tive uma pessoa na família que, se fosse, ele estaria até hoje no seu 3º ano. Porque ele foi a pessoa que mais estudou o 3º ano na vida. Não teve ninguém que estudou o 3º ano como ele sabia tudo. Mas era desobediente ao processo. Por isso, naquela época, repetia as pessoas, Hoje, não sei como é que faria nesse caso, mas naquela época repetia. Então, o que acontecia? Não, você vai ficar. E ele foi estudando 3º ano assim, já era doutor no 3º ano. Então, a gente tem que entender que processo também, ele acaba, ele tem um período, ele tem um tempo. Você vai para ser treinado, numa batalha, você vai ser treinado, você continua ali treinando, mas o processo de treinamento, ele termina. Você continua ali sendo preparado, Por exemplo, você faz uma aula de canto. Vai chegar um momento que você vai continuar fazendo aquilo que você aprendeu, mas o processo você já fez. Agora você vai começar a colher os frutos, porque você alcançou aquilo que você queria alcançar. Então, todo o processo, ele tem um tempo determinado. Então, nós precisamos fazer uma análise se nós estamos vivendo o processo, 30 anos de processo, ou se nós estamos vivendo um fruto negativo por causa de uma desobediência, de uma imaturidade. Você quer ver uma coisa?
Gênesis capítulo 15, verso de número 13. Gênesis capítulo 15, verso de número 13. A palavra vai dizer assim: e ele disse a Abrão: saibas com certeza que tua semente será estrangeira na terra que não é sua, e servirão, e eles os afligirão por 400 anos. Então esse texto, quando Deus está falando com Abrão aqui no caso, diz para ele assim: olha, os seus descendentes, a sua semente, eles serão afligidos por uma nação, e eles permanecerão afligidos por essa nação, porque eles vão servir essa nação durante 400 anos. Então analise que o processo de servidão era de 400 anos. Este era o processo de servidão. Agora, quanto tempo na verdade eles ficaram? A gente vai para Êxodo, capítulo de número 12, verso de número 40. Êxodo, vamos lá. Êxodo 12, 40 diz assim: ora, a permanência dos filhos de Israel que habitaram no Egito foi de 430 anos. Mas quem disse que eles ficariam, que o processo de servidão deles era de 400 anos? Foi Deus. E Deus não mente. Deus não falha. Deus nem precisa mentir. Mas Deus disse para Abraão: olha, o processo deles vai ser de 400 anos de servidão. Mas a Bíblia diz que eles só saíram de lá com 430 anos de servidão. Aí a gente pergunta: esses 30 anos a mais, foi de processo? Ou foi por eles não terem entendido, não ter amadurecido durante o período de processo? Foi porque eles não buscaram ao Senhor em tempo do processo. Então, é muito importante nós entendermos isso, porque às vezes nós estamos aí achando que estamos vendo o processo, e eu quero chamar a sua atenção para o crescimento. Eu quero chamar a sua atenção para a maturidade. Eu quero que você alcance o propósito, porque o propósito vai te trazer recompensa. Mas para isso, que você não tenha medo de viver e de ser desafiado pelo processo que você vai enfrentar, seja na igreja, seja fora da igreja, seja em qualquer área da sua vida, os processos eles são necessários para nos amadurecer. Processo não vem para matar ninguém, processo não mata ninguém. Quem está morto são pessoas que não entenderam a viver propósito. Essas pessoas, elas estão mortas. Mas viver processo não mata ninguém. O processo não matou Israel. E eles viveram um processo de 400 anos falado por Deus, e 430 anos foi o total que eles ficaram lá. Agora, será que realmente processo tem uma recompensa no final? Nós vamos para Êxodo, vamos voltar lá em Êxodo 15, ou melhor, Gênesis 15. Vamos voltar lá. Gênesis capítulo 15. Agora nós lemos o 13, versículo 13, agora vamos ver o versículo 14. E ele diz assim, ó: e também a essa nação, a quem eles servirão, eu, aqui está dizendo que é o Senhor, né? Eu julgarei, e depois eles sairão com grandes posses. Aconteceu isso ou não aconteceu? Veio a 10 pragas em julgamento ou não veio? E quando eles saíram de lá, o que os egípcios falavam? Leva o que vocês quiserem. Então o processo que eles viveram lá no Egito
tinha um propósito: enriquecê-los. Para que eles não fossem uma nação perdida em um deserto, mas que eles pudessem sair de lá com posses, como aqui está dizendo. Eles saíram com posses. Era propósito de Deus, mas para eles alcançarem isso, eles precisavam passar pelo processo. Ô meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, você que está assistindo, Deus não quer magoar, entristecer você, Deus não quer ferir você, Deus não tem se esquecido de você, mas você precisa entender que às vezes é o processo que você está vivendo, para que você chegue ao propósito, para que o propósito traga recompensa para você. Fora disso não vai acontecer. O nosso Deus, Ele trabalha dessa forma. Existem alguns propósitos processos que eles são longos. Israel foi 400 anos. Nós vemos na palavra de Deus o processo na vida de Noé. Noé trabalhou 120 anos por uma causa que ele não conhecia. Você já imaginou isso? Você tem que trabalhar 120 anos numa causa que você não conhece, que você nunca viu. Vai chover, tá, vai chover. Vai inundar, vai inundar. Mas ele trabalha 120 anos. Chega ao propósito, que era o quê? A salvação da sua casa, da sua família, a continuidade da nação. E o quê? O guardar o plano de redenção do próprio Deus. Mas ele trabalhou 120 anos, construindo uma arca, onde as pessoas passavam e zombavam, onde as pessoas passavam e diziam, mas esse cara é louco, como assim? Isso jamais vai acontecer na terra. Mas ele entendia que ele passaria por esse processo e que ele chegaria ao propósito, e o propósito traria para ele a recompensa. Ele, a sua casa foi salva e o plano de redenção de Deus foi mantido. Uma outra pessoa, Davi. Qual foi o processo de Davi? Davi, ele vivia o seu processo no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, da sua família. E lá no campo ele lutava com o leão, ele lutava com o urso. Ele foi preparado. Quando ele aparece o desafio do gigante, o que acontece? Ele vai lá e encara o gigante. Qual foi a recompensa? Casou com a filha do rei. Se tornou alguém da linhagem real. E casou com a filha do rei. Porque essa era a recompensa, né? E tinha outras recompensas, a recompensa de que a família jamais pagaria imposto. E isso, olha só que interessante, quando nós entendemos isso, sabe o que aconteceu? A família de Davi, ela foi isenta de pagar os seus impostos. E você sabe quem era da família de Davi? Jesus. Por isso que quando falaram dos impostos, Jesus falou assim, não, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Porque Jesus era isento, mas mesmo assim ele foi lá e cumpriu. Mas ele era isento de pagar, porque ele estava dentro da linhagem de Davi. Então olha o que faz uma pessoa quando ela entende que ela está passando por um processo, mas que esse processo vai ter um final, onde vai chegar o propósito, e quando chega o propósito, a recompensa vem. Deixa eu dizer algo para você, o seu propósito de hoje pode salvar a descendência de amanhã. Você viver este propósito e se colocar nele, pode mudar a história da sua família amanhã. Pode trazer uma recompensa inigualável, jamais pensada ou vivida por qualquer pessoa. E às vezes nós começamos e nós ficamos reclamando das situações,
Por quê? Porque Deus não gosta de mim, porque eu estou passando por isso, porque eu estou vivendo assim, porque eu não consigo me estabelecer. Meu irmão, minha irmã, eu te aconselho nesta manhã, eu te encorajo nesta manhã a olhar para Deus como um Deus que está tratando na sua vida, melhorando você, aperfeiçoando você, amadurecendo você, porque Ele quer te entregar algo, e esse algo não pode ser vivido por pessoas imaturas, por crianças. Aquilo que Deus quer te entregar é tão grande, que Ele não pode entregar para qualquer pessoa. Ele precisa entregar para alguém que passou pelo processo e entendeu que há um propósito. E nós, como igreja, nós somos desafiados constantemente a viver processos. Somos desafiados constantemente a viver processo. E aí, nós perguntamos assim, como nós temos como igreja encarado esses processos? A igreja, ela precisa ser uma igreja, vocês já ouviram sobre isso? A igreja precisa ser uma igreja relevante. Porque a igreja, ela precisa sair do nível de igreja de chamados para viver corpo. A igreja precisa entender o seu crescimento, ela precisa entender para que ela existe. Só que muitas vezes nós paramos e nós não nos colocamos para viver este processo de mudança e transformação. Por exemplo, a igreja, ela precisa entender que ela é um instrumento de Deus na área social. Porque a igreja não é vir e sentar na cadeira, que é o que nós não podemos fazer hoje. Mas a igreja não é isso, a igreja é influência, a igreja é a representação do céu, a igreja é a representação de Deus, a igreja, ela precisa entrar e entender no processo. Nós estamos passando por um processo, e esse processo, até nós chegarmos ao propósito, este processo ele inclui que a igreja seja um instrumento social, que ela atue na sociedade. Eu costumo dizer o seguinte: se hoje fechar a igreja, as pessoas da sua cidade, do seu bairro, vão sentir falta da sua igreja? Vão dizer assim: olha, enquanto aquela igreja estava ali, as coisas eram diferentes. Aquela igreja, ela tinha projetos que abençoava aqui a nossa região, que abençoava a nossa cidade. Aquela igreja alimentava tantas famílias. Aquela igreja cuidava de tantas pessoas. Aquela igreja, como eu disse sexta-feira na escola apostólica, que a liderança ela tem uma responsabilidade bíblica de cuidar das suas viúvas. Mas a igreja precisa entender e passar por isso. A igreja precisa entender que o processo da política, a igreja precisa, pastor, eu não gosto de política, mas a Bíblia, ela nos ensina de homens que foram políticos e como conduzir uma vida política. Você sabe qual que é a grande dificuldade hoje? Infelizmente, não são todos, mas a dificuldade é que pessoas que representam a igreja deixaram-se corromper pelo mundo, pelos padrões e sistema do mundo, e hoje eles não têm coragem, hoje eles não têm a capacidade, hoje eles não podem chegar diante daqueles que os corromperam e reclamar algo. Eles precisam continuar calados, porque senão vai chegar para ele e dizer assim: mas você fez a mesma coisa que eu ontem. Sabe aquele dinheiro? Você pegou também. Sabe daquela verba? Você ajudou a desviar.
Então deixa eu dizer algo para você que anseia por ser um político, para você que é um político. Deixa eu dizer algo para você, Deus te colocou numa posição para que você defenda o Evangelho, para que você defenda o reino. E quando eu estou dizendo defender, não é defender favorecendo, mas é guardando princípios, é ensinando valores. Se você está envergonhando o Senhor, abandone. Deixe o seu cargo, tenha coragem de voltar à raiz e viver o processo de santidade. Porque você não é confiável diante daquilo que Deus te entregou. Deus não precisa de covardes. Deus não te colocou aí para ser um covarde. Deus te colocou para depender princípios, valores do céu. Deus te colocou aí por um propósito. Mas no meio do processo você se corrompeu. Nós oramos que se levante homens e mulheres com o coração aplanados diante da vontade de Deus. Com homens que, como diz a palavra de Deus, que mesmo que passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial de águas. Está na hora de se levantar essa geração. Está na hora de se levantar esses homens de autoridade que Deus tem confiado. Não para defender uma causa, mas para lutar e presenciar de forma vívida um reino. Trazer a cultura do céu até a terra. Então a igreja, ela precisa entender. Na vida profissional a mesma coisa. Você não pode ser um funcionário comum. Você tem que ser alguém extraordinário. Não é ser o melhor, mas é ser honesto. Não pode ser aquele que por qualquer coisinha falta no trabalho, qualquer coisinha leva um atestado. Não pode ser mentiroso, não pode levar vantagens. Eu estou dizendo de um processo que vai te levar a um propósito, e quando você vive propósito, a recompensa vem. Mas a igreja, ela precisa entender o seu papel na terra. Ela não está na terra por acaso. Ela não está aqui para ser um ajuntamento de pessoas apenas. Ela está aqui para ser algo que represente o céu. A única autoridade na terra que representa o céu é a igreja. Não existe outra autoridade na terra. Existem pessoas que receberam autoridade, estão autorizadas pela autoridade que lhe foi confiada. Mas a única que representa o céu aqui na terra é a igreja. Agora, se a igreja não aprende a passar, a entender o propósito, se não aceita o processo, mesmo que o sistema é corrupto, é que nem a questão da estrutura da própria igreja. E quando eu falo de estrutura, eu não estou falando de parede preta, eu não estou falando de bateria, porque nós passamos por muitos processos assim, né? Mudanças. Meu Deus, na minha época, em algumas igrejas, se você colocasse bateria, você era do diabo. Não podia ter bateria na igreja, né? Você não podia cantar um corinho mais avivado. E a gente foi mudando essa estrutura. Hoje tem parede preta. E pela parede preta eu coloquei uma camisa rosa, eu não sei como que está aí, né, no visor aí, mas eu falei, vai dar um contraste legal. Mas quando eu falo de estrutura, de processo de estrutura, eu estou falando de sistema. Porque a igreja, ela continua caminhando em um mesmo sistema. Os pais da igreja trabalharam a pregação do Evangelho. Vieram uma outra geração, trabalharam a reforma teológica da igreja. Mas o sistema da igreja continuou o mesmo. O sistema estrutural da igreja continuou o mesmo. Então precisa ser mudado. Precisa crescer. A igreja precisa
aprender que representa o Senhor. E como representa o Senhor, ela precisa se posicionar, mas não se posicionar para a guerra. Como eu ouvi muito bem alguém falar esses dias. Nós não matamos pela fé, mas nós estamos dispostos a morrer por ela. Nós não matamos, nós não guerreamos pela fé. Sabe por quê? Porque nós sabemos que a nossa morada não é aqui. A nossa morada, ela é eterna. Jesus disse assim, olha, eu estou indo agora, e fique sabendo, eu estou indo preparar lugar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês, para que vocês estejam comigo. Então a nossa morada, ela é eterna. Deixa eu dizer algo para você. Igreja precisa ser espiritual, mas não precisa espiritualizar tudo. A igreja, ela precisa ser a religião, mas não ser o religioso. A igreja, ela precisa trazer para a terra o que Deus está esperando há muito tempo. Hoje nós estamos vivendo dias terríveis em reclamações. Fecha a igreja, abre a igreja, não abre a igreja, pode fazer, não pode fazer, se faz com 5, se faz com 10, se faz com 20, se faz com 50. E é a cada dia uma notícia diferente, a cada dia é algo que te assusta. Deixa eu dizer algo para você. Independente das decisões dos homens, e se isso for um processo que nós temos que passar, que nós temos que viver, nós sabemos que existe um propósito, e que todo propósito traz recompensa. A questão é você entender que isso é um propósito, não é para você se afastar da igreja. Não é para você esquecer que igreja é lugar, sim, do corpo se reunir. Que é lugar, sim, de adorar o Senhor. Ah, pastor, mas eu posso adorar na minha casa? Sim, você pode adorar na minha casa, mas o salmista Davi, ele dizia constantemente, alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. Aí alguém pode dizer assim, mas o salmista Davi está ultrapassado nos dias de hoje. Eu digo para você que o salmista Davi não está ultrapassado porque ele vai tocar no céu. O que está corrompido é a mente do ser humano invertendo os valores, invertendo os princípios. Não é uma questão de nós temos que passar por esse processo. Tivemos que passar, nós vamos passar. Se tiver que se adaptar, nós vamos se adaptar. Estou aqui hoje falando com você, falando na igreja aqui, o eco aqui, ó, que a igreja está vazia. Tiver que passar por isso, nós vamos passar. Tiver que viver isso 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, nós vamos viver. Mas isso não pode ferir ou tirar de nós os nossos princípios, os nossos valores, a nossa identidade, de nós esquecermos quem somos e a forma que somos e para que fomos criados. É isso que nós não podemos perder. Alguns dizem, pastor, estão fazendo um sítio, estão cercando. Que seja. Ah, como houve lá no livro de 2 Reis, que seja. Se é o processo que nós temos que viver, nós vamos vivê-lo. Se tiver que se adaptar e reconstruir, nós vamos adaptar e reconstruir quantas vezes for preciso. Mas eu quero dizer para você, não perca os seus valores e os seus princípios. Não mude, não ande por coisas totalmente modernas, se é isso que eu posso dizer. Por uma mentalidade que descumpre a Bíblia, que tira princípios da Bíblia. Porque a igreja ela é baseada em família, e não há família sozinho, indivíduo sozinho não é família. Para constituir uma família precisa-se 1, 2 e um terceiro. Por quê? Marido,
mulher e filho. Marido e mulher, casal, filho, família. Deixa eu dizer algo para você, tire essa loucura da sua cabeça. Um homem estava caminhando, Deus tirou o outro que estava pregando, para uma multidão de pessoas, levou ele lá para pregar para aquela pessoa, para que ele entendesse, porque se faz junto. Batismo não se batiza sozinho, ceia não se toma sozinho. O mais difícil é que muitas vezes a igreja ainda não entendeu isso, não compreendeu isso. Não se alimenta sozinho, pelo contrário, a Bíblia diz: quando você chegar, espera. Para participar da refeição, aguarda, espera para que toda a família possa comer junto. No Egito, mesmo sendo escravos, mas eles iam para suas casas e viviam o tempo que podiam viver como família. A estratégia de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus, ele não muda. Nós podemos viver esse processo, podemos passar por este tempo e vamos lutar com todas as forças para continuar pregando o Evangelho, seja nas câmeras, seja fora das câmeras, seja como for. Mas eu quero desafiar e te encorajar a não perder a essência da igreja, do corpo de Cristo, a não entrar por pensamentos, filosofias, a não entrar por pensamento de pessoas que aprenderam a ganhar dinheiro através da igreja. Como eu ouvi um homem esses dias falando, descobriram que a igreja é um nicho que dá dinheiro e arrancam o dinheiro. Lobos, falsos profetas, honrem o chamado que Deus deu para a vida de vocês. Não se corrompa com o sistema. Combata o bom combate. E quando você acabar a sua carreira, você vai dizer: guardei a fé. Hipócrita! Se temos que viver processo, nós vamos viver para chegar ao processo, mas para chegar ao propósito. Mas o processo não é para nos destruir, é para nos unir, é para nos fazer mais fortes, é para nos fazer mais corajosos, é para aprender que Deus está conosco. Não é para se vender, não é para mudar doutrinas, não é para mudar ensinamentos bíblicos, não é para facilitar. Então hoje, nesta manhã, eu digo a você: tenha coragem de viver o processo. Encare ele, viva ele, se mantenha como homem e como mulher de Deus, não se entregue. Deus só tirou o povo de Israel do Egito o dia que verdadeiramente eles se uniram como nação, mesmo ainda não sendo. Precisamos entender que Deus tem nos chamado para um tempo de liberdade. Mas para o tempo de liberdade, passa pelo processo. Chega. Chega. Temos que dar um basta. Não é dar um basta dizendo: nós vamos brigar para... Não é isso que eu estou dizendo, brigar. Não, temos que dar um basta na mentira que a igreja muitas vezes está vivendo. Eu digo para você que muitas vezes eu me assusto comigo hoje.
Porque eu sempre fui um pregador de muito pastoreio. Mas nos últimos tempos, Deus tem me levado a uma responsabilidade de gritar contra a hipocrisia, a falsidade religiosa, a mentira nos altares, de uma graça barata. Porque esta não vai te levar para o céu. E o maior desejo de Deus é que você passe a eternidade com Ele. Que Deus nos abençoe e que nós consigamos passar por este tempo sem nos perder. Que haja arrependimento nos corações, que haja entrega nos corações, que haja uma adoração perfeita no seu coração. Entregue-se a isso, entregue-se ao arrependimento, volte ao primeiro amor. Você que talvez está longe dos caminhos do Senhor, volte à presença de Deus. Você que mesmo dentro da igreja está longe, volte para o Senhor. Você pregador, você cantor, músico, você influência da internet, gospel. E eu não sou contra não, temos que pregar mesmo, aproveitar todos os meios para isso. Eu não estou falando contra isso não, eu estou falando contra o teu coração que foi perdido no processo. Eu não estou criticando você por ficar fazendo lives e espalhando a palavra, não, faça isso mesmo, faça mesmo. Mas não perca o seu coração. Eu não estou falando por você que tem desejo de ser um político, não, seja mesmo, se Deus te chamou, seja mesmo, mas não perca o seu coração. Guarde a tua vida, porque se você guardar a tua casa, se você guardar a tua vida, você guarda a tua casa, você guarda a tua geração. Foi assim com Davi, foi assim com Noé, foi assim com os israelitas, é assim com a igreja. Então nesta manhã eu digo para você, se arrependa, volte, volte, volte. Se tiver que começar de novo, comece de novo. Viva o processo, entendendo que todo o processo te leva ao